Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para você que está chegando aí agorinha no canal, meu nome é Mari Zanata. Eu quero convidar você para ir lá na playlist e conferir lá a seleção dos vídeos. Quero pedir desculpa para você que agora é de tardezinha, as crianças começam a brincar, mas agora que deu para eu gravar esse videozinho, tá bom? O Luiz aí, ele me faz uma pergunta e ele pediu para que eu respondesse do meu ponto de vista, como que eu compreendo que você escreveu Gadrel, mas eu acho que você quis dizer Gabriel, né, Luiz? Eu não sei, se não for aí me desculpa. Então, como que Lúcifer, sendo um ser ali tão astuto, sabendo da onipotência, da onisciência ali, da soberania de Deus, como ele quis ser mais do que Deus a ponto dele cair? Essa é a pergunta do Luiz. Eu achei muito interessante. Eu já tenho pregações, né, a respeito disso aqui no salão. E eu gostei muito, viu, Luiz? Continue fazendo as suas perguntas. Então, vamos lá, eu vou responder. Eu quero ler aqui, né, um texto muito famoso, né, que é onde as pessoas referem aqui, no livro de Isaías 14:12, que diz assim: Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste derrubada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizia no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Este dito aqui foi dito por o rei da Babilônia, e eu sei que foi dito ao rei da Babilônia, mas eu não olho a Bíblia apenas como uma letra, mas eu olho a palavra de Deus como uma revelação. E eu sei que muitos estudiosos falam, mas tá falando do rei da Babilônia, sim. E o significado de rei da Babilônia, andei olhando, é ausência de ordem, de regras, grande confusão, desordem. É o significado do latim babilonos. Então, é lógico que as coisas que acontecem, que ocorreu ali na Bíblia, assim como quando o próprio Jesus diz assim: derruba este templo e no terceiro dia eu o levantarei. E eles ali, numa lógica, assim como aqui falando ao rei da Babilônia, ali também eles poderiam dizer assim, ele estava falando, assim como eles disseram, estão falando do templo, né? E eles falaram, como assim, né? Demorou tantos anos para construir este templo, você está falando que vai derrubar em 3 dias? Então eles estavam levando muito a palavra de Deus ali, só a letra. E a letra, ela é morta. O Espírito é que dá vida à palavra de Deus. Então eu vou colocar aqui da forma em que eu compreendo, e esta passagem do livro de Isaías, eu creio sim que falou ali mesmo com o rei da Babilônia, mas referindo-se também a aquele dragão, a antiga serpente que caiu. E se foi Gabriel, Luiz, que você se referiu, a Bíblia não se refere em nenhum lugar como o nome do diabo, Satanás, como o anjo Gabriel, não, tá bom? Lá em Apocalipse, capítulo 12, ele se refere ao diabo como o grande dragão chamado diabo Satanás. É assim que se refere, se você ler lá no Apocalipse capítulo 12, lá do verso 8 em diante. Se refere a ele, ao grande dragão, serpente, diabo e Satanás. É assim que se refere e não a nenhum anjo, não. Porque o anjo Gabriel na Bíblia, ele é um anjo mensageiro, e o anjo Miguel é um anjo guerreiro. E eu vou estar dizendo no meu ponto de vista por que isso aconteceu. Eu creio num Deus soberano, numa mente universal, sábia, que antes da fundação do mundo, Deus, na tua soberania, já sabendo o que viria depois, ele já
nessa predestinação, ele viu a nós e verá tudo que vai acontecer, né, por diante, e o Senhor sabia que nos nossos pecados, pelas nossas rebeldias, nós iríamos nos perder. Então, no meu ponto de vista, eu quero que você deixe também, vocês inscritos aí, o seu ponto de vista, como que é. Eu compreendo que o Senhor, ele permitiu que este dragão, ele se rebelasse contra Deus, e ele viesse sim, caísse, trazendo ali a terça parte, assim como a própria palavra nos diz, e ele veio mesmo ali perseguindo a mulher, né, que simboliza a igreja, né, ele veio ali mesmo para perseguir a mulher, perseguir a nós, a igreja, e aos santos, né, nós separados do Senhor. Ele veio, desceu à terra como perseguidor. E eu tenho um vídeo aí também que tem um título assim, Espíritos Maus, como eles agem, e depois você dá uma olhadinha lá se você quiser, e eu estou falando lá como que agem os espíritos maus. Mas então, vamos lá. Por que, né, que o diabo ele caiu? Eu compreendo desta forma, que Deus permitiu que a serpente se exaltasse, caísse, e quando Deus fizesse o primeiro homem, Adão, e Deus já tinha no seu plano de Adão e sua companheira Eva multiplicar muitos até nos dias de nós hoje, e Deus, sabendo a maldade do ser humano, Deus saberia que nós iríamos pecar. E Deus ali fez ali, né, criou Adão, o primeiro Jesus, e ele permitiu que Eva fosse enganada. Aí essa serpente que caiu, ela foi lá e ela falou para Eva: é assim que Deus disse para você não comer desse aqui? A Eva: não, desse aqui a gente pode comer. E ela, aquele diálogo lá todo, e Eva foi e ela come daquele fruto. E depois Eva vai e dá para Adão também daquele fruto. Nesse momento, eu vejo o plano de Deus por amor a nós se cumprindo para que Jesus pudesse vir ao nosso favor. E eu vou estar explicando um pouquinho. Imagina um pouquinho comigo aqui, num raciocínio bem lógico e sossegado. Se Deus ordenou a Adão, não come desse fruto, e supomos que Adão, ele obedecesse a Deus e ele não comesse daquele fruto, Adão se salvaria por sua obediência a Deus. Mas nós que viríamos depois, né, Caim, Abel, e até chegar eu, você aí, né, nós, hoje em dia, cada um iria se salvar pela sua justiça, e aqueles que pecasse iria estar destinado à morte. Mas Deus, com o seu plano perfeito, ele permitiu que o primeiro homem, Adão, ele caísse no pecado, que ele morresse, e assim Deus tivesse ali uma oportunidade de enviar o segundo Adão, Jesus Cristo. Deus enviaria o segundo Adão, Jesus Cristo, por amor de nós. Porque se por um homem, Adão, a morte veio e reinou na humanidade, em Jesus Cristo todos nós temos a redenção em Cristo Jesus dos nossos pecados. Olha só o que diz em Romanos capítulo 11, verso 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem, né? Eu creio que é eles lá que caíram. De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação a nós, né, gentios, para os incitar em sua emulação. E se a queda é a riqueza do mundo, a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Olha só. Porque eu estou lendo agora Romanos 11, 15. Porque se a sua rejeição
é a reconciliação do mundo. Deus rejeitou Adão, falou para que Adão saísse do jardim, porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos eles foram quebrados, né? E tu, sendo jambuzeiro, fosse agora enxertado no lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra o ramo caído. Às vezes a gente fala assim: ai, por que Adão pecou? Se Adão não tivesse pecado, eu não precisava trabalhar, não precisava fazer nada disso. Muitas das vezes nós não raciocinamos, pois se contra eles gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertada. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não se ensorbebeces, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Olha só, Deus está dizendo, Deus permitiu sim que os ramos naturais da oliveira, ali primeiro, os anjos que assistiam, que estavam ali diante de Deus, o anjo, né, os anjos que caiu e a terça parte que caíram, eles estavam ali como primícias, os primeiros, e depois Adão. Então, se Deus permitiu que eles caíssem, porque eles não guardaram ali aquilo que Deus ordenou, quanto mais nós também. E às vezes nós dizemos assim, sim, eles caíram e agora nós fomos enxertados na oliveira, né? Nós fomos escolhidos. Não é bem assim. Diz assim, ó, ai meu Deus, agora vai vir esse barulho. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo. O endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Eu vou fechar a porta aqui, pessoal, para ver se esse barulho calma um pouquinho. Então deu para compreender, né? No meu ponto de vista, tudo foi, ou tudo que acontece é um plano de Deus. Assim como ali, né? Quando José do Egito ali foi lançado na cova, na prisão, tudo aquilo, os irmãos dele que estavam ali fazendo aquele mal ali, né? Mas tudo aquilo era projeto e plano de Deus lá para diante. E quando os irmãos de José chegam e falam assim: José, nos perdoe por fazer isso, José responde: não foi vocês que me enviaram para cá, senão a mão de Deus para, como ele diz assim, para manter eles vivos. Em outras palavras, eu não me lembro muito bem como está escrito, mas ele diz assim: não foi vocês que me fizeram isso, foi Deus. Então, da mesma forma que eu compreendo que a queda desses anjos, a queda de Adão, foi por amor de nós. E muitas das vezes, a palavra de Deus é tão linda que muitas das vezes, lá na carta de 2 Pedro e também de Judas, diz assim que muitas das vezes nós falamos contra essas dignidades. Eu vou abrir lá para você. Dignidades que eu falo é contra principados e potestades, contra esses espíritos que muitas das vezes o próprio Deus diz assim que ele usa, né? Assim como quando lá no livro de Samuel, quando Saul peca contra Deus, Deus diz assim que um espírito mau da parte de Deus vinha atormentar a Saul, né? E eu lembrei que de algo antes de eu ler aqui em 2 Pedro, um dia eu estava ali expulsando um espírito mau também da vida de uma mulher,
Assim como, se você quiser marcar, marca aí, ó. 1 Samuel 16:14 vai falar desse espírito mal da parte de Deus, enviado por Deus, tá bom? E eu cheguei na casa de uma mulher para expulsar ali um espírito mal, e aquele espírito, ele começou a falar na boca daquela mulher. Ele diz assim, ó: "Eu sou um espírito mal da parte de Deus", falou para mim. E eu disse assim: "E qual é o seu nome?" E ele me disse assim: "O meu nome é Inhaçã." Eu nunca tinha ouvido esse nome antes e nem ouvi falar depois também, Inhaçã. E eu sou um espírito mal da parte de Deus e estou agindo na vida desta mulher pela rebeldia dela. E ali aquele demônio dizendo ali que estava agindo da parte de Deus. Quando aquele demônio ele se retirou, eu passei aquela mensagem para aquela mulher: olha, Deus está dizendo que você está agindo em rebeldia, assim, 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 assim. E ela mesma, assim, pelo que ela conta, existe uma rebeldia muito grande, só que como a pessoa não quer sair da rebeldia, então espíritos maus da parte de Deus, eles agem assim como agiu também ali em 1 Samuel, capítulo 16, verso 14. Mas então, aqui em 2 Pedro, olha só o que diz: esses espíritos são principados, potestades que agem, dominadores que agem nas regiões celestiais. Olha, eles são espíritos maus, mas eles estão nas regiões celestiais. Se você vê lá em Efésios 6, quando fala ali da armadura de Deus, vai falar que a nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, contra sangue, não, mas é contra espíritos que agem. Mas quando nós somos rebeldes, quando nós agimos maus, eles podem vir e atingir as nossas vidas. E nós nunca podemos falar mal contra essas dignidades, contra esses espíritos enviados por Deus, porque são por ordenança de Deus. E ali nós estaremos. Eu vou ler para você aqui, em vez de ficar falando aqui. 2 Pedro 2:4. Olha só. Cadê 2:4? Olha só. Deixa eu ler aqui. 2:4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza, expondo-as para exemplos aos que vivessem, impiamente, e ali livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre ele, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação, olha só, os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas principalmente aqueles que segundo a carne anda em concupiscência e imundície e despreza as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Olha só. Esses espíritos, esses principados e potestades são dignidades de Deus, é Deus, entendeu? É como se fosse assim, uma vara mesmo nas mãos de Deus, que Deus permite que age quando pessoas agem errado. Supomos assim, ó, deixa eu terminar de ler aqui, há tantas coisas. Enquanto os anjos, olha, que estão com Deus, enquanto os anjos sendo maiores em força e poder, eles não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, né, alguns homens, estes como os animais irracionais que seguem a natureza, feito para serem presos, mortos, blasfemando do que não entende, perece na corrupção. E eles entraram ali, como a palavra de Deus fala, assim como Balaão, ali também, ele fez essas coisas indignas. Aqui diz assim, ó, os quais deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o galardão da injustiça,
mas teve a repreensão da sua transgressão, pois uma mula, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Então, né, eu creio que vocês conhecem a história aí, né, de Balaão, que ele foi para amaldiçoar aquilo que não era para ser amaldiçoado. E também no livro de Judas, o Senhor fala claramente, muitas das vezes nós abrimos a nossa boca para falar contra os chamados aí, demônios. Eu aprendi dentro da palavra de Deus que um demônio, um espírito mau, ele só age nas pessoas por permissão de Deus. Nós vimos isso lá no livro de Jó também, quando Satanás chega e Deus fala, você viu meu servo Jó? E Deus começa num diálogo ali com ele, e depois Deus fala para ele, né? Você só vai tocar nisso, nisso e naquilo, porque se Deus não falasse, ele não poderia tocar em nenhum fio de cabelo de Jó. E olha só, Judas, o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel, perdão, o arcanjo Miguel, Gabriel é o anjo mensageiro que levou mensagem para Maria, né, quando ela estaria ali grávida. E o arcanjo Miguel é um anjo guerreiro, e a palavra de Deus diz assim, que quando Moisés tinha morrido, o diabo estava ali, né, essa antiga serpente estava ali disputando, ele queria pegar o corpo de Moisés, e o arcanjo Miguel também estava ali numa guerra para pegar o corpo de Moisés. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Judas, capítulo 9, diz assim, ó, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, né, contra ele, mas disse apenas assim, ó, o Senhor te repreenda. Aí ele fala assim, ó, estes, porém, né, essas pessoas dizem mal do que não sabem, naquilo que naturalmente conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano e o galardão de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Olha só, que coisa mais perigosa, né? Então, nunca podemos falar mal quando um espírito está agindo sobre uma pessoa. A gente apenas deve dizer assim, ó, eu te repreendo em nome de Jesus, saia dele. É assim que Jesus nos ensinou, né? Por que o Senhor disse para nós, vá e expulsa os demônios? Porque existem muitas pessoas possessas por causa da desobediência. E quando Jesus chegava ali e Jesus nos deu ordem para expulsar os demônios, para libertar os cativos, Jesus ia, libertava um homem possesso e dizia assim, ó, vai e não peque mais, para que o seu primeiro estado, o seu segundo estado não seja pior do que o primeiro. Então, eu compreendo ali que quando Jesus ele veio para destruir isso, né, que está sobre a vida do ser humano, é por causa da maldade, por causa do pecado, também de Adão. Por causa do pecado de Adão, todos nós fomos destinados à morte, mas a vinda de Jesus veio para nos trazer libertação. Luiz, eu sei que ficou bem extenso, eu espero que você tenha compreendido, e vocês também que estão aí do outro lado, que tudo tem ali as mãos, a direção do Senhor, e eu quero sim fazer outro videozinho a respeito aí, né, do Senhor estar nos dizendo para ir e libertar essas pessoas que ainda continuam, né, agindo aí no erro, no pecado, para que nós venhamos pregar essa salvação que Jesus veio e libertou eles, e ali pode ter certeza que vai haver resistência da parte do inimigo, porque ele tem como se aquela vida fosse dele. Alguns chegam a dizer assim, eu não vou sair, aqui é minha casa, e depois você vai dizer, saia em nome de Jesus, e quando aquele demônio sai, você vai falar de Jesus para aquela pessoa que estava ali endemoniada e vai falar, olha, eu não sei o que você fazia, os seus pecados foram perdoados em Jesus Cristo, daqui para diante tem uma vida reta e esses espíritos não vêm mais sobre ti. Mas se aquela pessoa não aceitar o sacrifício, não aceitar isso e continuar no pecado, a palavra de Deus diz assim, que virão 7 espíritos piores ainda, por ordem e por permissão do Senhor, tá bom, Luiz? Eu espero que você tenha compreendido que tudo tem a mão de Deus. Não existe 2 senhores, não existe 2 deuses, e há um só Senhor soberano sobre todas as coisas, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima aí, bye bye. Se inscreva aí, hein, no canal.